7 pessoas morreram em Vila Velha por causa do coronavírus. São mais de 300 casos na cidade. Quem está aqui no estúdio é o prefeito da cidade de Vila Velha, Max Filho, que vai conversar um pouco com a gente ao vivo no Bom Dia. Você sempre pode participar, pode mandar mensagem pelo aplicativo da TV Gazeta. Prefeito, agradecemos a presença. A gente sabe que não é um momento fácil de ficar se deslocando. Enfim, queria que o senhor falasse qual está sendo o impacto na cidade, primeiro com a saúde, né? Os gastos com a saúde, e depois com receita da prefeitura, aumentaram as despesas também. Enfim, o que o senhor pode dizer desse período aí de pandemia? Olha, primeiro a preocupação com a vida humana, né? A vida humana não tem preço. Então, atenção ao isolamento social, é um vírus que não tem vacina, não tem remédio e que a gente pode frear a disseminação da doença através do isolamento social. Nós tivemos 7 perdas de vidas humanas em Vila Velha. Vila Velha, em números absolutos, é a cidade que tem o maior número de casos. Proporcionalmente à população, ficamos atrás apenas de Alfredo Chaves e Vitória, mas estamos engajados nas orientações das autoridades sanitárias do Brasil, do Estado. Vila Velha tem caminhado para e passo com os demais municípios da Grande Vitória, com o governo do Estado, seguindo religiosamente as instruções para o isolamento social, e o município não tem feito conta do socorro, que nesse momento é importante, sobretudo à saúde pública. Então, os equipamentos subiram muito de preço nesse tempo, né? A aquisição de máscaras, EPIs, equipamento de proteção individual. O município já vinha se preparando, o município adquiriu respiradores no início do ano, a um preço muito menor do que o praticado hoje, depois da explosão da pandemia no Brasil. Enfim, então Vila Velha começa a se preparar também para um momento de perda de receita. Isso ainda não se verificou na prática, porque a receita pública ela é realizada após a atividade econômica, então há um retardamento desse processo. Mas nós estimamos que vamos ter perda da ordem de 20% da nossa receita até o final do ano. Então é um momento difícil, que você tem que crescer o gasto, investimento, sobretudo em saúde, e ao mesmo tempo é um momento que você vai ver freada a sua receita. Por exemplo, o IPTU, historicamente, era arrecadado a partir de abril. Então a primeira parcela, a parcela única, no mês de abril. Então é uma receita que nós vamos ver definhar. Nós já adiamos o recebimento de impostos, o IPTU mesmo foi jogado para a partir de junho, mas uma certeza nós temos: a despesa, a receita não é tão certa assim. Prefeito, o senhor falou que o município está seguindo as orientações, mas a gente percebe, várias vezes nós mostramos imagens aqui de muita gente na praia, muita gente no calçadão, feiras muito lotadas. Como que o município tem feito para fiscalizar? Porque a população, inclusive a Maria Cristina de Vila Velha, ela pergunta aqui que providências serão tomadas em relação às feiras livres que andam lotadas. O que está sendo feito para tentar reduzir o número de pessoas nas ruas e as aglomerações? Olha, alguns setores que não podem fechar, né? Setor de distribuição de alimentos, supermercados também cheios, lotados, feiras também cheias, lotadas. O que se recomenda é que só uma pessoa por família vá fazer a feira, vá fazer o supermercado, que possa se proteger. A partir de hoje, especialmente, o governo editou um decreto onde o uso da máscara é recomendável em todos os ambientes. A pessoa saiu de casa, é importante que se use a máscara. Por exemplo, nas feiras livres, Vila Velha editou uma nota técnica desde o início, né? Porque feira livre, supermercados são setores assim essenciais. Mas há fiscalização? Há fiscalização. Vila Velha tem uma guarda municipal ativa, que inclusive chegou a prender um cidadão. Não se tem notícia de outra prisão no Espírito Santo que não tenha sido feita pela Guarda Municipal de Vila Velha em razão do descumprimento do decreto. Então os bares, quando se abrem, quando se tem notícia, a Guarda Municipal acompanha. Nós temos uma comissão de fiscalização com fiscais de postura, fiscais de meio ambiente, fiscais do Disque Silêncio também. Então há uma coordenação conjunta com a Guarda Municipal de Vila Velha. A Guarda chegou a prender e, se for necessário,
nós vamos insistir, sempre apelando à consciência do cidadão para que haja essa preocupação com a saúde do próximo, do outro. Então, não fazer aglomeração é tudo que se requer nesse tempo. Prefeito, a Gabi citou as praias cheias em Vila Velha, as feiras também. Cidades menores que Vila Velha, no sul do estado, até fecharam as praias. Vitória também está querendo proibir as feiras. O senhor acha que Vila Velha vai adotar medidas mais enérgicas assim? Ou, por enquanto, não é necessário contar com a compreensão do cidadão? Olha, é tudo questão de time. Nós temos acompanhado esse processo, né? As feiras livres, Vitória e Cariacica, suspenderam um determinado período. Voltaram atrás, voltou a funcionar as feiras. Há a necessidade não só do feirante se proteger, trabalhar com máscara, com luva, separar uma pessoa só para mexer com dinheiro, mas o mais importante é que o cidadão, o consumidor também faça a sua parte, né? Porque está muitas vezes expondo a vida do feirante. Nós implantamos pias portáteis para que a pessoa faça a sua higiene, lave as suas mãos com água, com sabão, em todas as feiras livres de Vila Velha. E a gente vai acompanhar. A questão das praias, até os guardas-vidas de Vila Velha, eles têm atuado, né? Eu tenho recebido até queixas de pessoas que se foram molestadas pelos guarda-vidas e reclamando, né? Reclamando que foram abordados pelos guarda-vidas, mas é importante que nesse momento nós não estamos de férias, as pessoas não estão sem trabalhar, sem estudar por questão de férias, as pessoas estão em casa porque esse isolamento social é fundamental para frear o avanço dessa doença. O Alexandre de Vila Velha, ele fala inclusive que está acontecendo torneios de vôlei, frescobol, futevôlei, que as praias continuam muito cheias e que quando ele liga para a guarda, o telefone não funciona. Olha, assim, o telefone que a gente anuncia e divulga sempre é o 62, que é a ouvidoria da prefeitura, nesse tempo funcionando até com enfermeiros e médicos, até para orientar o cidadão que esteja com sintoma da doença, onde buscar apoio, que tipo de providência, e também a Guarda Municipal, a COIFIM, que é a Comissão de Fiscalização do município, no sentido dessa fiscalização estar mais presente diante de alguma denúncia. Agora, por outro lado, as autoridades sanitárias também recomendam que as pessoas tomem um pouco de sol, né? 15 minutos de sol, porque para a vitamina D é importante isso também. Então, assim, com muito equilíbrio, com muita moderação, não está proibido a pessoa pegar sol, descer um pouquinho e tal, mas que não haja essa aglomeração, ainda não está decidida que nós vamos interditar o calçadão da Praia da Costa, de Itapuã, ou das praias da cidade. Qual o número mesmo de Vila Velha? 162. 162 é o número para ligar em Vila Velha. A gente já volta a falar com o prefeito Max Filho. O prefeito, a gente vê que é uma dificuldade, uma preocupação, equipamento de segurança para profissionais de saúde. Hoje, os profissionais das unidades de saúde de Vila Velha têm esses equipamentos, têm máscara. O senhor pretende ajudar a população com máscaras, com equipamentos? Tem sim, a prefeitura tem comprado máscaras, a Secretaria de Saúde fez uma compra grande de máscaras recentemente, de EPIs, temos garantido isso aos nossos servidores, nossos colaboradores. E o município de Vila Velha vai fazer um chamamento público a diversas entidades para estimular que essas entidades possam apresentar suas propostas para que o município possa adquirir em grande número máscaras, se possível, dentro das próprias confecções de Vila Velha. Por isso que vai ser feita essa forma de chamamento público e não uma licitação, porque licitação geralmente é um produto chinês que você vai adquirir. E como o Zé Carlos Bergamin falou muito bem aqui, é importante que nesse momento a gente possa adquirir o produto capixaba, porque isso vai garantir emprego, vai gerar salário para que as pessoas não percam a sua fonte de renda. Então o município de Vila Velha vai fazer esse chamamento público, na semelhança que fez o município de São Paulo, para que entidades possam se habilitar junto com confecções locais e possam fornecer ao município de Vila Velha. O brasileiro não tinha muito essa cultura de máscara. O oriental já sempre teve essa cultura de máscara, certamente porque lá enfrentaram guerras, o Japão enfrentou 2 bombas atômicas e lá as pessoas usam máscara dentro da rotina. Quando começou a pandemia no Brasil, a recomendação é que as pessoas não fossem atrás de máscara. Por quê? Porque ainda não tinha máscara para todo mundo.
Então, tinha que se privilegiar o profissional de saúde. Mas agora, eu acho que depois dessa pandemia, eu acho que essa cultura, a pessoa está com resfriado, alguma coisa, vai começar a espirrar, usa máscara para proteger ao outro e a si próprio. Prefeito, eu vou agradecendo a sua presença. Máscara, de fato, não fazia parte do nosso dia a dia. Agora, dengue, a gente acompanha já há muito tempo. Esse ano a chikungunya vem com mais força. Só queria que o senhor falasse para a Audícia, que é moradora da cidade. Ela disse que depois da pandemia sumiram os carros de fumacê em Vila Velha. E o número de casos de dengue está explodindo aí esse ano. Não, os carros de fumacê continuam circulando. Estão passando? Estão circulando. Agora, não pode circular todo dia, porque aquilo é um veneno. Então, assim, tem que passar de forma regrada, né, de forma distribuída, mas estamos, assim, vigilantes no combate ao mosquito. Eu agradeço ao prefeito Max Filho, respondendo principalmente aos telespectadores que questionam se há fiscalização em relação ao movimento de bares nas praias. O prefeito disse que os guarda-vidas atuam nas praias. A Guarda Municipal até já prendeu um cidadão em Vila Velha que mantinha o bar aberto. Vila Velha deve ter uma queda de 20% na arrecadação, deve ter uma estimativa, ou seja, vai entrar menos dinheiro para o município e despesas vão aumentar. O prefeito disse que não é hora de fazer conta ainda, mas certamente vão aumentar as despesas. Obrigado por ter vindo ao Bom Dia Espírito Santo. Eu que agradeço.